Alguns livros que têm sido escritos no contexto evangélico explicam um processo mais orgânico de reconhecimento da palavra. Porque esse é um argumento que geralmente é usado pelo catolicismo romano para dizer assim: se a Bíblia precisou de ser reconhecida pela Igreja Católica, a autoridade da Bíblia depende da autoridade da Igreja. Logo, não faz sentido que a Bíblia se submeta à Igreja quando foi preciso a Bíblia submeter-se. Não faz sentido que a Igreja se submeta à Bíblia quando foi preciso a Bíblia submeter-se à Igreja. Só que o problema é que eu creio que é falacioso dizer assim, por uma razão. É verdade que houve um tempo em que a Igreja já existia e que a revelação divina no Novo Testamento ainda não estava terminada. É um facto. Mas é preciso entender que o leme que conduzia à Igreja já era a revelação divina através da palavra. O que é que o apóstolo Pedro fez no primeiro sermão da história em Atos 2? Ele pregou a palavra a partir de Joel. O que é que os apóstolos faziam? Eles pregavam sempre a palavra. O que é que Jesus fazia quando o diabo vem tentar? Ele prega a palavra. Portanto, para a Igreja que ainda não tem um cânon fechado, eles já têm a noção que é a palavra que orienta a comunidade de Deus. E não a comunidade de Deus que diz o que a palavra é. Quando nós chegamos ao concílio, e eu não me quero enganar, não é Constantinopla 394, mas é no final do século IV, o concílio que muitas vezes é indicado como o concílio que fixou o cânon. Não é o concílio que fixou o cânon. O concílio limitou-se a reconhecer aquilo que a Igreja, de um modo orgânico, já fazia. Quando nós vamos estudar as discussões acerca do cânon, elas existem, mas elas são minoritárias. O consenso é avassalador. Portanto, na minha perspectiva, isto significa que ainda antes de haver uma declaração eclesiástica sobre qual é a revelação divina no Novo Testamento, essa Igreja já era conduzida pela revelação divina. É por isso que eu acredito que é a palavra que dirige a Igreja e não é a Igreja que dirige a palavra. Claro, e quero ser amigável ao dizer isto, se uma pessoa acredita que a canonização da palavra de Deus na Bíblia depende ou dependeu da Igreja, a Igreja certa para esta pessoa é a Igreja Católica Romana. Se eu acho que a Bíblia só é sagrada porque foi necessário que a Igreja o dissesse assim, então o princípio que guia a Igreja é o princípio de sola Ecclesia. Agora, se eu acredito que o princípio que guia a Igreja é sola Escritura, então eu serei evangélico. Meus queridos irmãos, e eu termino dizendo isto, fui a Roma em novembro. Amei Roma. E nunca senti o que senti quando entrei na Catedral de São Pedro. O sítio mais fantástico que eu tive. Sabem porque é que eu não saí católico romano da Catedral de São Pedro? Porque eu sei que foi a palavra que criou todas as coisas. E não o homem que justificou a palavra. Se não tivesse sido a palavra que me criou a mim, cada um de nós, se não tivesse sido a palavra que guiou o povo, se não tivesse sido Cristo a palavra que encarnou, eu tinha saído católico romano de Roma. Eu amo Roma. Acho que a beleza é avassaladora. Mas eu sei que somos criaturas da palavra de Deus. E enquanto for assim, direi de uma maneira provinciana, que sou um português, vim lá da terrinha, mas direi o que Lutero disse. A minha consciência está cativa de Cristo. Se não me provarem através da palavra, por muito elaborado que seja o raciocínio, e eu estou habituado a ter esta discussão com os meus bons amigos católicos, mas a Igreja Católica Romana, com todo o respeito que eu acho que devemos ter, mas eu creio que ela está equivocada. A palavra é que deu origem à Igreja, e não a Igreja que deu origem à